Bom dia, amigo. Como é bom estarmos de volta e ter esse novo encontro matinal aqui no início do dia, agora início de semana, desejando para você uma semana ricamente abençoada por Deus. Que Deus cuide de você e demonstre o seu amor e o seu cuidado a cada momento desse novo dia. Quero deixar um abraço carinhoso para os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus os abençoe, que Deus dirija o seu caminhar. Recebam, portanto, todo o nosso carinho, toda a nossa apreciação com esta declaração de parabéns para você. A todos, o convite é que dediquemos os próximos instantes à reflexão da palavra de Deus, ao estudo daquilo que Deus tem a nos falar nesse instante. E queremos começar então esta semana já pensando um pouco na nossa pátria, na nossa nação, mas vamos começar voltando a nossa atenção para um texto da palavra de Deus que está lá na primeira carta de João. Portanto, você é nosso convidado para esses momentos de reflexão e de estudo da palavra de Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, nós lemos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, em sua epístola, ensina alguns conceitos fundamentais a respeito de nossa relação com Deus, a respeito daquilo que Deus faz por nós e a respeito daquilo que nós devemos fazer em resposta à atitude de Deus para conosco. Neste versículo, ele toca num dos pontos importantíssimos dessa epístola, um ponto inclusive mencionado não só no final do capítulo 1, mas também nos primeiros versículos do capítulo 2. Ele fala sobre o pecado. E algumas coisas vêm à nossa mente quando nós refletimos sobre isso, quando pensamos sobre aquilo que a Bíblia diz. A primeira coisa é a realidade do pecado. A Bíblia diz claramente, desde o Antigo Testamento, que todos nós somos pecadores. De maneira explícita, o apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos todos falhos, somos todos pecadores. De alguma forma, todos nós nos distanciamos do projeto de Deus, erramos o alvo e nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. Pecamos muitas vezes em nossos pensamentos, pecamos em nossas atitudes, pecamos em nossos atos, erramos muitas vezes em nossa relação com Deus, por vezes erramos em nossa relação uns com os outros, mas o fato é que todos somos pecadores, não há exceção. O que nos coloca a todos na condição de necessitados do agir de Deus. Mas o texto não apenas fala da realidade do pecado, o texto fala da possibilidade da solução, da possibilidade da purificação. O texto fala de perdão de pecados e de purificação das nossas falhas. Esse também é um conceito apresentado na Bíblia em muitos textos, inclusive no Antigo Testamento. O salmista já orava no Salmo 51 e pedia a Deus que criasse nele um coração puro, que renovasse dentro dele um espírito reto. É possível encontrar pureza, limpeza de coração e retidão, porque o perdão nos é estendido por Deus. O texto nos lembra então que Deus nos traz purificação. Mas ao falar disso, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo. É essa a expressão usada por João. Porque é justo, o pecado tem que ser pago. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. O pecado não é simplesmente desconsiderado, ele é punido. Mas a punição pelo pecado foi assumida de forma substitutiva por Jesus Cristo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados ao morrer na cruz. Porque Deus é justo, o pecado foi pago, mas Deus é fiel. E porque Ele é fiel, Ele nos estende a purificação, Ele nos estende a redenção, exatamente pelo ato de Cristo de morrer por nós. Ao dizer que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, João quer nos dizer que mesmo sendo nós pecadores, e nós o somos, é possível encontrar perdão, é possível encontrar purificação na justiça e na fidelidade de Deus.
Já Jeremias falava sobre isso lá no Antigo Testamento, no livro das Lamentações, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que estas misericórdias se renovam a cada manhã. E repete exatamente que grande é a fidelidade de Deus. É porque Deus é fiel para conosco que Ele nos estende a sua misericórdia e por sua misericórdia alcançamos o perdão. Mas o texto lembra também que esse perdão deve ser buscado por nós. Esse perdão não é compulsório, é um perdão que precisa ser desejado por nós, que precisa ser buscado por nós. Por isso ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Requer-se uma atitude do homem. Requer-se a disposição para buscar o perdão de Deus, na confissão dos nossos pecados, no reconhecimento das nossas culpas, na admissão dos nossos erros e na busca do amor de Deus. O que quero lhe afirmar na manhã de hoje é a primeira lembrança de que você é um pecador, porque todos nós o somos. Mas também a notícia de que este pecado pode ser perdoado. Você pode ser purificado dos seus erros pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Mas quero lembrar, sobretudo, na manhã de hoje, é que esse perdão é alcançado desde que você se disponha a abrir o seu coração diante de Deus e a receber esse perdão que Cristo oferece. Veja, se nós estivermos dispostos a reconhecer o nosso pecado, Ele nos concede o seu perdão. Por isso, eu quero convidá-lo, mais que isso, eu quero desafiá-lo a se colocar diante de Deus nesse instante, dizendo, Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu admito que preciso da Tua graça, que preciso do Teu perdão, e eu quero, Senhor, experimentar a purificação da minha vida, o perdão dos meus pecados. Faça isso, coloque-se diante de Deus nesse instante em oração, e certamente o perdão de Deus alcançará a sua alma. Com esse perdão, a purificação. Com a purificação, a restauração de sua relação com Deus. A paz que só o perdão de Deus pode proporcionar. Vamos orar juntos agora? Senhor Deus, coloco em Tuas mãos a vida de cada pessoa que nesse instante nos ouve, nos assiste. E em especial, Senhor, o coração e a mente daqueles que sentem e percebem seus pecados e que nesse momento se dispõem a reconhecê-los diante de Ti e a buscar o Teu perdão. Ó Pai, cumpre as Tuas promessas nestas vidas, neste momento. Que esses pecados sejam perdoados, que esses corações sejam purificados, que a relação contigo seja restaurada, que haja paz nesses corações para contigo, no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.